Meus amigos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui aprendendo um pouco mais com o Evangelho de Nosso Senhor. Muitas vezes em nossas vidas acreditamos que podemos somente com nossas forças, somente com o nosso egoísmo, somente com o nosso orgulho, superarmos todos os problemas que a vida nos oferece. Mas creia, precisamos de muita sustentação, de muito equilíbrio, de muita paz interior, para que a gente consiga driblar os momentos que a vida propõe. Hoje nós vamos falar sobre a lei do crer. Eu acho que a lei do crer é uma das leis assim mais interessantes, mais complexas que existem no universo. Porque no universo, no mundo, na nossa vida, tudo acontece da maneira como acreditamos. Então, é importante que nós possamos conscientizar essa maneira de acreditar, conscientizar nossas crenças, para que a vida flua com mais harmonia. Segundo Kalunga, as leis da vida, essa é a sétima lei, a lei do crer. Ele diz o seguinte: tudo depende das crenças. Olha que coisa interessante. Tudo na vida segue a lei do crer. Tudo que existe passou pelo crivo de alguma crença. Quer dizer que, se eu faço alguma coisa porque determinada crença sobre aquilo, vai ter tal consequência. Toda escolha encerra uma crença. Você está sempre escolhendo com base nas suas crenças. Ah, mas eu não quero escolher nada. Isso aí já é uma crença. Você acredita que não quer escolher nada. Assim, ninguém está pagando nada, nem resgatando nada. Simplesmente está no resultado obtido pelas crenças individuais. Se você mudar a causa, que é uma crença, obviamente a consequência será e terá outro direcionamento. Ele fala uma coisa que é muito interessante. Crenças pobres geram frutos pobres. Crenças nobres geram frutos nobres. Aí ele já vai para um exemplo prático que é muito interessante. Ele fala assim: se alguém quer prosperar na área financeira, mas cultiva crenças pobres com relação à riqueza e ao dinheiro, como o seguinte: o dinheiro é a causa dos males da humanidade. O rico é rico porque rouba. O pobre é mais digno do que o rico. O rico já nasce rico. Essas crenças todos nós temos e muito forte dentro de nós. Então essas crenças, elas estão em conflito com aquilo que a pessoa deseja, que é a prosperidade. O que significa isso? No subconsciente da pessoa, que é a parte do espírito que faz as crenças se tornarem realidades, há uma crença divergente. O que eu penso não é a minha crença. É muito importante que eu faça um parâmetro aqui só para a pessoa sintonizar de uma maneira mais fácil, sem dar muitos nomes aos bois. Eu sempre falo que nós temos 3 níveis de entendimento. O cérebro do meu eu espiritual, o meu eu divino, que incorpora todas as minhas vidas, todas as minhas experiências. O cérebro do meu consciente, a minha mente consciente. A minha mente consciente é tudo aquilo que eu aprendo, que eu sei, que eu estou dirigindo durante a minha encarnação. É tudo aquilo que eu estou sabendo, que eu estou procurando. Então aqui está
a bola do meu cérebro total. E aqui está um pouquinho que é o meu consciente, o que eu sei. As crenças, elas estão nessa zona que é conhecida como zona delta. Ela está entre a zona em que o meu cérebro, o meu espírito imortal abrange e o meu consciente pega um pouco. Elas estão no subconsciente. Essas crenças, elas se instalam ali em formas de culpas, de posicionamento, de orgulho, de concepções erradas. Acontece que Deus, Ele alimenta, Ele nos abastece, Ele dá aquilo que nós pedimos. Tudo que nós queremos para ser feliz, Deus proporciona a nós. Só que Ele dá naquilo que está dentro de você. Aí que está a problemática do se conscientizar. Porque nós nos enchemos de crenças erradas. E essas crenças estão fixas lá na minha zona delta, a zona entre o meu consciente e o consciente espiritual, o meu que sabe tudo. E essas crenças, elas estão posicionadas ferronhamente, em posições rígidas. E quando Deus vai nos abastecer com aquilo que nós queremos, Ele vai aonde nós sentimos. Está dentro, está impregnado na gente. Não é o que esse desejo bobo de mente que a gente tem. É o que realmente nós sentimos. Então, o posicionamento que a vida nos propõe é atuar exatamente nesse interior para que eu mude as minhas concepções. Quem muda as causas é a pessoa por meio do seu arbítrio, escolhendo acreditar nisso ou naquilo. Tudo depende do crer. A filha é assim porque pegou a crença da mãe, que pegou da avó, que pegou da bisavó. A causa, uma crença que estava lá nos nossos antepassados, continua presente, gerando a mesma consequência. Tal pai, tal filho. A gente acha que a morte tem alguma coisa a ver. Então aqui, a morte ou reencarnação não mudam o nosso processo. Quando nós morremos com determinadas crenças. O que nós levamos da terra quando morremos? Só as nossas crenças. Essas vão para onde nós vamos. Então nós vamos para o astral com crenças errôneas e reencarnamos. Com o que nós reencarnamos? Com o estudo que nós fizemos lá e com as nossas crenças. Então o fato de morrermos e de renascermos não altera muito o posicionamento das nossas crenças. O que altera as nossas crenças é o combate ostensivo com base em pequenas verdades que vão combatendo aquelas crenças errôneas que a gente adquire durante a nossa vida. Nada vem do nada. A própria ciência tem mostrado isso e hoje a física quântica tem melhorado isso. Ou seja, o nada não existe. Tudo tem uma causa, né? O ser humano usa o nada só para dar um nome ao espaço que ele não percebe. Mas ali tem coisa presente. A gente evolui e os nadas vão sumindo. É muito interessante isso. A gente precisa lidar com o mundo e não achar que se separar dele, feito um monge, é a solução. Tem pessoas que se desiludem, se afastam do mundo achando que é a solução. O grande objetivo do ser humano, quando encarnado, é se conscientizar, é aprender a se relacionar, a desenvolver todas as potencialidades, ajudando e sendo ajudado ao mesmo tempo. Vivendo no mundo com muitas pessoas. É por esse motivo que sua consciência não pode, de uma hora para outra, se iluminar e ver tudo. Imagine que se de um minuto para o outro nós adquiríssemos o poder de toda a verdade.
nós não suportaríamos. Nós não temos ainda sustentação para armazenar toda a verdade do mundo. Chico Xavier, em minhas palestras, eu sempre falo isso. Chico Xavier fala que a verdade é como um diamante gigantesco, puríssimo. Se você pega aquela verdade e joga na cara de alguém, você machuca a pessoa totalmente a ponto dela perder todo o equilíbrio. Então nós somos alimentados com pequenas verdades. E essas verdades vão dando sustentação para que a gente possa ter forças para alterar as nossas crenças. O orgulhoso arruma encrenca porque não quer mudar o crer. Assim, não vai obter a virtude, a qualidade, a faculdade e a habilidade respectivas. Trabalhou as ideias, ficou próspero e agora o dinheiro aparece de todos os lados. Trabalhou as ideias. Portanto, pare com esse negócio de culpa. Qualquer dia eu vou falar sobre lidando com a culpa. E a raiz de todos os nossos problemas são as nossas culpas. E o que são as nossas culpas? São os nossos crer armazenados se tornando fé absoluta. E elas interferem e muito, e dirigem a nossa vida quando não são bem direcionadas. Então é por isso que eu falo que a lei do crer, ela tem que ser muito bem trabalhada dentro da gente. Eu costumo falar que hoje, ainda há poucos dias, eu li um artigo sobre um cientista que ele fala que hoje a física quântica prova que o único órgão do nosso corpo que produz eletricidade, que tem campo elétrico, que produz campo eletromagnético, é o coração. E em segundo lugar, o cérebro. Para vocês terem uma ideia, o coração em energia, porque são as energias que são conhecidas hoje, porque no espaço infinito, na área espiritual, existem muitas energias que não são mensuráveis ainda, não conseguem ser medidas com aparelhos normais. São outros níveis de aparelho, mas essas forças estão interagindo em nós, porque vocês lembrem da lei da conexão. Tudo está conectado. Então, nós estamos conectados a uma série de informações e de forças que estão atuando em nós. E a questão do coração, que eu achei muito interessante e que a gente deve experimentar isso em nossa vida, é que, segundo os últimos estudos da física quântica, só o pensamento positivo ele não ajuda muito, porque ele é uma parte do processo. O processo real, a segunda parte que ninguém conhecia até então, é que, por exemplo, o cérebro ele consegue produzir uma energia elétrica X. O coração produz 100 vezes essa energia elétrica que o cérebro consegue produzir. A energia eletromagnética que o cérebro produz, o coração produz 5.000 vezes o valor dessa energia eletromagnética. A ciência trabalhando a nosso favor. Então, por isso que, segundo esse cientista, ele fala que o pensamento positivo, o pensamento firme é muito bom, mas se nós nos vermos naquele ambiente sentindo, nós apenas vamos multiplicar a força por 5.000 vezes. Não é muito interessante? A ideia de karma na lei do crer não faz muito sentido. Por quê? Ou seja, algo que teve consequências negativas. Kalunga, ele fala sobre o karma de uma forma muito interessante, porque ele fala assim: algo que teve consequências negativas, primeiro a lei avalia o que estava em jogo, sua capacidade no momento do acontecimento.
de compreender aquilo para que você foi ou não foi treinado, aquilo que você sabia ou não sabia. Além disso, aquilo foi o melhor que você podia fazer na época. Se foi, tá tudo bem. Você pode ter visto depois que estava errado, mas na época foi o melhor que você pôde fazer. Portanto, foi perfeito e a vida trouxe o melhor para você. Segundo, se o seu ato lesou alguém, era porque aquela pessoa era lesável. Ela não estava fazendo o melhor dela. Em outras orientações, em outras palestras, eu vou entrar nesse assunto, porque é um assunto muito interessante, né? E é por isso que a vida, ela sempre tem esse compadecimento da gente, porque nós temos que pensar como Deus. Como que eu vou atribuir consequências mortais para as atitudes de uma criança de 5 anos? Você tem que se posicionar no lugar dela, na hora que ela estava, o que era compatível com o seu nível de inteligência. Aquele que não deve a si mesmo, por mais atrasado, violento e vil que seja, seus atos aos olhos dos outros, ainda assim está inocentada porque é o nível de condição dela. E a pessoa que sofre o ato é responsável porque tem crenças negativas no subconsciente. Se não tivesse, não iria ser atingida. Engraçado, né? Não é todo mal que atinge. Olha só que coisa interessante. Só atinge as pessoas atingíveis. Não importa se adulto ou criança. Pois a criança reencarna sob os efeitos das crenças constituídas em outras vidas. Vocês já perceberam que às vezes tem uma pessoa ali passando pela rua e tal, de repente o cara, um assaltante vai passando, olha de longe, corre nela e assalta ela. Ela é inocente, ou seja, se ela fosse inocente, se ela não merecesse aquilo, não teria acontecido com ela. Se aconteceu com ela, eu não estou analisando a posição do assaltante, eu estou analisando a posição da vítima. Se aconteceu com ela, era porque ela precisava de uma situação dessa para conhecer certas situações interiores dela. O assaltante tem a problemática dele, ele vai passar e depois vai responder pelas suas atitudes de acordo com o tempo. Ele vai ter que ressarcir um dia, mas de uma maneira muito mais ampla do que a gente imagina. Você só teve diferenças de desenvolvimento porque seus padrões espirituais são diferentes e andam em caminhos diferentes, pois ninguém é igual a ninguém e as escolhas variam de pessoa para pessoa. Pare também com essa mania boba de comparação. Eu já falei sobre comparação. Eu sou único. A minha forma de agir é única. A hostilidade, ela não é necessariamente ruim. Eu preciso da hostilidade para desenvolver algumas forças interiores que eu preciso desenvolver. E se essa hostilidade chegou em mim, era para que essas forças fossem acionadas ou fossem trabalhadas, né? Se a pessoa tem o desenvolvimento naturalmente aceito, o ambiente favorece e não interfere. A gente tem mania de desconectar a gente de todo mundo ou dos que nos cercam. Isso é um problema muito complexo, porque quando nós nascemos, nós não caímos em um lar aleatoriamente. Nós caímos em um lar devido a uma série de conexões que nós temos com os atuantes nesse lar. E devido às nossas pretensões para
atuarmos, trabalharmos, direcionarmos no aspecto desse ambiente. Então a vida ela é muito interessante. Nós já falamos que nós não estamos aqui para brincar de viver, nem para viver em brancas nuvens. Nós temos que trabalhar as nossas potencialidades, exercitar o nosso equilíbrio, fortalecer a nossa paz, conscientizar o nosso pensamento, direcionar as forças para o que precisa. Isso é importante. Você desenvolveu complexos, né? Porque permitiu que o ambiente interferisse, dizendo que você não era normal, e você acreditou. Você precisa pensar e notar que tem seu próprio físico, suas próprias escolhas, seu modo de conduzir as coisas. Se você não perceber que você tem os seus modos de conduzir as coisas, se torna um bloqueio, se torna uma causa. Essa causa vai atrair uma série de situações que vão interferir negativamente em sua vida para que você saiba como trabalhar em cima dela. A lei do crer, combinadas com a eternidade, com a lei da evolução, com a lei da transformação, deixa claro que a crença em uma existência sem reencarnação é um completo equívoco que fere todas as leis. A lei do crer, nesse aspecto, ela deixa muito clara essa situação. Porque se você não acredita na reencarnação, como você vai acreditar em um processo mais atuante, mais longo? A gente tem que aprender a acordar para certos detalhes em nossas vidas, né? A vida ela é um processo contínuo. A vida é um contínuo. Você está... Não é você nasce, tem uma vida, morre, tem outra vida. Não, a sua vida está contínua, um processo contínuo. O renascer e o nascer é como se fosse uma troca de roupa. O seu espírito está no posicionamento. Ele se adapta apenas para crescer. Quando atinge a maioridade espiritual, já tá aprendendo de novo, já está desenvolvendo as forças que precisam ser desenvolvidas, né? Deus não erra. Não há crianças inocentes, como não há adultos culpados, mas sim um espírito infinitamente sábio que sempre existiu, que já se hospedou em diversos corpos adultos e que no momento está num corpo infantil, no exato grau da sua evolução. Se a criança nasceu com problemas, é porque vem de uma situação que remonta a vidas anteriores. Os traumas, as culpas, as revoltas, os ódios, os remorsos, que no fundo são crenças, provocam sérios danos mentais e físicos. Não podemos tirar conclusões como se estivéssemos vendo uma fotografia parada. A vida ela é dinâmica e ela é muito dinâmica, né? É por isso que a gente fala, essa questão do crer, ela é muito importante, a gente estar atento para isso, melhorando as nossas crenças, aprendendo a falar com o nosso subconsciente. Eu não quero entrar aqui na lei, nas memórias, no processo de funcionamento do pensamento, mas as memórias que nós armazenamos durante a nossa vida, a nossa existência, elas vão se somando ali. Se você memoriza uma coisa de uma forma errada, ela soma, aí você continua, ela vai somando e vai potencializando aquele erro dentro de você. Chega um ponto em que ela vai te derrubar em alguma coisa, se torna uma culpa, né? E essa culpa está presente ali, ela não vai sair dali enquanto você não trabalhar com ela. Então, é importantíssimo que durante esse processo, a gente, quando for dormir, faça uma oração e procure meios de estar conversando com o nosso subconsciente, porque ele ajuda muito. Você, por exemplo, uma ideia daquela, o rico é sempre rico. Por que eu penso assim? De onde vem isso?
Vamos questionar, falar, não, espera aí, essa ideia que eu tenho memorizada em forma de crença, ela está errada, eu não acredito mais nisso. É importante que eu saiba que eu não acredito mais nisso. A riqueza vem da abundância, a riqueza vem da graça. Então você vai minando aquelas memórias que você tem impregnadas de força negativa, gerando uma culpa e colocando memórias novas, porque a memória tem um grave problema. Nós vamos falar sobre isso um dia. Ela é como se fosse, ela não é como a memória de um computador, que você aperta um botão, pluf, e apaga a memória do computador. As memórias, elas vão se somando. Então, se eu vou somando, quando eu começo a pensar o contrário, não é, eu estou errado e no outro dia está certo, não é assim não. Todos os dias você vai ter que falar, aquele pensamento está errado, eu não penso mais dessa maneira. O meu interesse hoje é nessa realidade, Aí você falando isso para o seu subconsciente, as memórias corretas vão ficando por cima das memórias erradas que você tinha, e essas memórias vão perdendo a força dentro de você. Elas não se apagam. Memória não se apaga. É importante que a gente saiba disso. O mesmo raciocínio é válido para as situações e fatos dolorosos, que tanta indignação e revolta provocam, né? Cada qual, junto com seu espírito, é 100% responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece em sua vida. Quando a pessoa morre, leva para o astral apenas as suas crenças e atitudes e as consequências dessas crenças. Se não mudar para resolver no astral, terá nova chance na próxima encarnação. A sabedoria divina, que é infinita e atemporal, sabe do que cada um vai fazer, mesmo que a pessoa tenha o seu arbítrio, né? Tudo é aprendizagem na vida. A doação de amor, a doação de paciência, a busca de uma série de respostas, tudo é motivado por quem passa por uma experiência dessas. Daí para frente, todos mudam radicalmente, né? Uma coisa que é muito interessante e que a gente deve aprender, não existe sofrimento no mundo que não seja funcional. Todo sofrimento no mundo tem uma função. E essa função é nós agirmos em determinada área, né? Crer é sinônimo de fé. Nós não temos só uma fé, nós temos várias fés. A pessoa, por exemplo, tem a fé que não pode viver sem a ajuda dos outros. Tem fé que não se ganha a vida sem lutar. Que o outro precisa ser ajudado porque é um coitado. Que quem luta tem mais valor. Tem fé no medo. Tudo isso está somando, interferindo e minando a fé que a pessoa tem para conseguir algo. Olha que coisa interessante. Tudo que você fala vai pesando e o que sobra é o somatório de todas as fés. Essa situação vai interferir na sua vida, vai interferir em outra fé, né? Porque as fés se interdependem e se misturam. Sua realidade é feita levando-se em conta o conjunto de todas essas fés. Todo mundo tem 100% de fé, só que a fé está distribuída entre aspectos positivos e negativos. Então, nós temos uma série de fés dentro da gente. A abundância, ela vai recair no somatório dessas fés. Se eu tenho fé no medo, se eu sou movido por ira, então a minha abundância vai cair em cima do medo e aumentando a minha ira. Então é um somatório.
Então, se eu não acredito nisso, se eu for minando isso, aí a gente vai ter a abundância que a gente realmente sente, que a gente realmente sonha, né? Aquela abundância de tudo perfeito, de tudo equilibrado, né? Mas essa abundância, ela vem de Deus por intermédio do somatório das suas fés. A fé é relativa. Tudo depende de como você está, de como você vê e de como você acredita, né? Daí a importância de se desligar emocionalmente do passado. Vocês sabem que existem duas posições que eu só me atrapalho na vida. É ficar ligado ao passado ou querendo ficar regular ou me posicionar no futuro. Traz uma culpa danada. Eu ficar preso no passado, porque eu devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, e aquilo tudo vai interferir na sua vida. O outro, porque se acontecer isso, aí traz uma ansiedade enorme. Então, o único lugar em que a gente consegue mudar as coisas é agora, é no hoje. À medida das minhas intenções hoje, elas vão se projetar automaticamente no futuro. Se não fosse o esquecimento e a reencarnação, o que seria de nós, né? Por conta disso, a reencarnação é uma bênção divina, a maior prova de sua justiça e generosidade. Então, gente, é muito interessante essa questão do crer, porque nós, por alguns exemplos de crenças que eu dei aqui, a gente percebe o tanto que nós temos crenças erradas. Então, se você quiser, no YouTube, você coloca lá, Mestre Saint Germain, conexões com o Mestre Saint Germain, limpeza espiritual do Mestre Saint Germain, que ele vai te dar certas colocações de situações para você lidar com esse subconsciente teu, onde estão armazenados o seu querer, o seu verdadeiro sentimento. É ali que está impregnado o seu sentimento. Então, se eu quero ser próspero, vamos impregnar, educar o nosso interior para receber essa prosperidade, eliminando aquelas fés negativas, aquela ideação completamente fora dos padrões que nós acumulamos durante a vida. A pincelada rápida sobre a lei do crer é essa, e vamos utilizar ela, porque ela deve ser utilizada dioturnamente, e todas as noites, quando você for dormir, procure um processo de limpeza, ou de autolimpeza, ou de autoeducação, falando com você mesmo, que você está aberto para as suas mudanças, que você está melhorando, que você está buscando a verdade e que essas novas verdades que têm que interferir em sua vida. É isso aí.